Olá, estamos agora em mais um episódio do podcast Mesa de Decisão. É um talk show de pessoas que fazem negócios e hoje eu tenho uma outra convidada mega especial, porque é uma pessoa muito competente. Eu, particularmente, me atraio por pessoas competentes que gostam de ler, que falam bem. Então ela tem uma trajetória muito bacana, é uma advogada. E o que me encanta nessa pessoa é justamente isso, a competência, o raciocínio e a bondade. É uma pessoa muito do bem e tem uma especialização, atua muito forte aqui na região, que faz a diferença na vida das pessoas, na vida de quem mora em condomínios. Então, estou aqui com a querida doutora, mas eu vou dispensar o doutora, Pamela Batista. Seja bem-vinda ao nosso podcast, minha querida. Você está bem? Lara, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, muito feliz. Eu sou uma grande fã de você, do seu trabalho, então fiquei muito feliz de poder estar aqui e a gente bater esse papo hoje. Que ótimo, eu fico feliz da sua presença. Afinal de contas, a Pamela foi já cliente aqui de um produto que a gente até então desenvolvia e ela foi um sucesso, gente. Então, Pamela, você tem um comportamento disciplinar muito forte para as coisas que você de fato se envolve. Eu vejo dessa forma. Você sabe que disciplina é uma palavra que eu sempre trago, né, no meu trabalho, porque eu vejo que disciplina é um caminho para que você alcance aquilo que você quer. E me fale, a disciplina na vida da Pamela, advogada. Quem é essa Pamela Batista? Como é que você hoje chegou a esse posto de advogada dentro de uma empresa familiar e se especializando cada vez mais, porque você também não para de estudar. Me conte, quem é Pamela Batista? Pamela Batista é uma nerd. Adoro! É uma nerd incorrigível. Essa disciplina eu sempre tive. Então, isso pra mim é o que me move. Estudar, quando eu era criança, eu achava que eu ia falar todas as línguas do mundo. Então, eu sempre gostei de absorver conhecimento, de cultura. Então, isso está muito embrenhado no que é Pamela Batista. Eu venho de uma empresa familiar. Então, nós temos uma administradora de condomínios, vai fazer 50 anos já a empresa, lá na Praia Grande. 50 vai fazer 50 anos. Você não era nem nascida. Não, então. não era. Não era. Hoje o sócio sou eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Mas meu pai que começou tudo isso, ele começou sozinho. E aí a gente foi entrando no negócio. E também temos a Batista Advogados, que aí sou eu e meu pai. Os Batista Advogados. E a Batista Advogados, ela nasceu muito para atender aos condomínios da administradora. Então, durante muito tempo, o nosso foco ele foi muito direcionado somente em condomínios. Era isso que a gente fazia. E eu nunca quis ser a filha do dono. Isso sempre me incomodou. Essa posição de que ela só tá lá porque ela é a filha do dono, isso eu nunca aceitei. Então, eu sempre estudei muito. Então, eu me especializei em condomínios, em direito imobiliário, já fiz diversos cursos, até de síndica profissional, mas só para entender como era, nunca para exercer. Enfim, a minha vida acadêmica ela é robusta, né? Digamos que eu fiz aí várias especializações e tudo mais. Mas com o tempo, com todo o respeito ao direito imobiliário e ao direito condominialista, eu vi que eu poderia fazer ainda mais. E aí foi aí que eu encontrei o direito contratual. E aí hoje o meu foco é o direito contratual, eu me posiciono como uma advogada contratualista. Comecei nessa área ajudando os condomínios, né, auxiliando os condomínios na revisão dos negócios deles, na revisão dos contratos, quando eles iam fazer qualquer tipo de serviço. E aí eu ampliei e hoje eu trago isso para os meus clientes, que são empresas, empresários, para que eles possam seguir com o seu trabalho de uma maneira muito mais segura, muito mais blindada. Então hoje você não é mais só a filha do dono. Não, hoje eu não sou mais só a filha do dono. E você traz uma questão muito importante, né? Porque assim, a sociedade ideal seria aquela ao qual nós não precisaríamos de contrato, né? Sim. Então a sua palavra, ela impera, né? A minha palavra, a sua palavra, elas iriam imperar em face de um pacto, né? Em face de algo que seja de interesse mútuo, mas infelizmente não é assim. Então os contratos, eles são muito importantes para essas relações sociais, né? E aí você se especializa nisso. Sim, até porque quando começa, eu falo que é um noivado. A gente começa no namoro, gostei daquela empresa. Eu acho que eu vou fechar com eles, acho que eu vou fazer alguma coisa ali com aquela empresa, enfim. Aí começa o namoro, você vai, marca uma reunião, entende? Vamos casar? Vamos. E aí sai o contrato, tá todo mundo feliz, tá tudo bem. Até que... Até que
ninguém pensa na hora em que pode ter um problema, na hora em que você tiver que rescindir esse documento. Então, o contrato, eu brinco, né, que o contrato, para mim, ele é um alinhamento de expectativa. É a expectativa de quem está contratando do que vai receber e de quem foi contratado de como vai receber pelo que vai entregar, né? E aí, dentro de tudo isso, a gente passa por diversos caminhos e é nessa que nasce o contrato. Bacana. Então, antes de eu entender como é que você chegou até aí, quais foram os percalços, as coisas que deram muito certo, você falou que gosta de ler muito já em Sim. dados momentos. Você tem alguma página na rede social que fala sobre viagem, livro, alguma coisa do tipo, né? O que Tenho. você gosta de ler? Enfim, o que atrai a Pamela? Olha, eu durante muito tempo, eu não lia nada de desenvolvimento pessoal, que era também chamado de autoajuda, né? Então tinha todo um estigma sobre esse tipo de leitura. Mas hoje eu consumo muito esse tipo de material, até pro empreendedorismo, pro empresário e tudo mais, tanto para mim como também para aplicar no meu trabalho, no meu atendimento aos clientes. Mas indo da mini Pan lá de trás, né, até chegar a ser a leitora que sou, eu sou apaixonada por romances, por livros epistolares, que são os livros que são feitos através de cartas. Ai, Sou que completamente bacana. apaixonada. E livros da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial? Excelente. adoro. Excelente. E eu acredito também que esses interesses diversos que fazem da gente um profissional diferente. Sim. Faz com que a gente tenha outra cultura, outro conhecimento, outra Nossa, eu ia te perguntar abordagem. justamente Eu isso. vejo que faz muita diferença até porque o contrato, em todas as áreas, né? Quando a gente vai ingressar com uma ação, como advogado dizendo, né? Mas quando a gente vai ingressar com uma ação, quando a gente vai produzir um documento, tem, lógico, a parte técnica, mas tem uma criatividade também que tem que imperar ali. Sim. Né? Tem tudo isso. Eu acredito que esses outros interesses também fazem com que eu consiga entregar um trabalho diferenciado de tantas outras pessoas que só olham para a parte técnica. Sim, excelente. Eu sou super entusiasta de leitura, né? Eu penso que para você falar bem, você tem que ler. Para você escrever bem, você tem que ler. E qualquer leitura, né? Porque você precisa gostar do que você está lendo. Mas o Exato. importante é o exercício da leitura, que é um hábito. Né? É só você começar uma página por dia, depois no outro dia 2 páginas, 3 e quando vai ver. Exato. Você teria algum livro para indicar para quem está nos ouvindo e que fez a diferença na sua vida, independentemente da área? Pode ser 2? Quantos você quiser. Anotem aí, gente. Anotem Puxa, aí. papel Um e livro caneta. que eu amei, que eu panfletei, que eu indiquei, já faz muitos anos que eu li. Eu nem sei como é que ele tá em termos de distribuição, mas é um livro que se chama As Viagens de Alice. As Viagens de Alice é um livro delicioso. Eu defendo que ler é você viajar sem sair do lugar, é você ir para outros lugares, outras terras, enfim, né? Outro tempo, é uma experiência diferente. E As Viagens de Alice é um livro muito rico que faz realmente você sair de onde você está e entrar nas viagens junto com ela. E um livro que eu li no início desse ano e que para mim foi muito importante. E eu lembro dele todos os dias e eu não estou exagerando, é O Poder do Subconsciente. O Poder do Subconsciente é um livro poderoso, poderoso. A gente escuta muito que na religião que as palavras têm poder, né? E a gente escuta muito isso em diversas culturas, em diversas religiões, filosofias. E esse livro ele traz de uma forma muito pontual e com dicas reais mesmo, até de mantras para você ecoar e para você falar e que fazem a diferença. E eu posso dizer que eu começo a ver a diferença na minha vida depois que eu li O Poder do Subconsciente. Então eu recomendo mesmo. Muito bom. E como é que você transfere o que você lê e que te empodera ou mesmo te alimenta, né? Seria melhor a palavra, Sim. para o teu dia a dia enquanto advogada? Porque meu pai foi advogado, é uma pessoa falecida, depois a minha prima, que é quase irmã, estudou direito, atua com advocacia. Eu nunca tive interesse, mas eu sou boa para argumentar. Isso é eu não importante. nego. Aonde o que você de fato lê interfere no seu dia a dia como advogado? Eu acho que tem total relação uma coisa com a outra, porque, por exemplo, vou trazer os livros de guerra, falar muito de estratégia, né? Falar muito de saídas que muitas vezes a gente não vê, enfim. Então, eu acredito que o cenário dos livros, seja ele de qualquer categoria, eu não defendo só a leitura de livro técnico para aplicar no trabalho, não. Eu acredito que até para a gente se comunicar, como você mesma disse, né, a importância de a gente ler para poder escrever, ler para poder falar bem, eu acredito que tudo isso interfere sim no meu dia a dia como advogada de uma forma geral e de qualquer leitura.
Excelente. Para quem não lê, até história em quadrinho, tem muita história em quadrinho que é para adultos. Sim, não, qualquer coisa, Sim. né? Desde que te interesse, que você se estimule. E aí, nessa trajetória, como advogada, participando, né, ativamente junto à sua família, que eu tive já um prazer de conhecer, inclusive a sua empresa, quando que você bate na mesa e fala, opa, eu acho que eu posso atuar mais como Pamela, me desenvolvendo naquilo que não necessariamente foi uma herança profissional, Sim. mas naquilo que eu acredito, diante até das mudanças do direito, frente às necessidades sociais, né? Quando é que tem essa viradinha? Eu sempre estudei muito, como eu falei, sou uma nerd e para mim tá tudo bem. Eu aceito esse título. Que é maravilhoso, para mim é elogio. Eu não vejo problema nenhum, então inclusive me intitulo assim e tá tudo certo. Eu sempre estudei bastante e eu fiz um curso, já tem uns 2 anos, porque quando meu pai ele era mais ativo na empresa e tudo mais, a parte de revisão de contratos dos clientes ele que fazia. Então era algo que eu não olhava. Inclusive eu dizia que não gostava. Olha. Eu falava, não, isso daqui eu não gosto. E tô lembrando agora, eu falava muito que eu não gostava, isso aqui eu não quero, não, isso daqui passa pro chefe, A isso gente daqui desdenha passa aquilo que a gente quer, né? passa pro doutor, isso aqui passa pro chefe, e aí ele foi largando, não, isso daqui pode passar pra doutora Pamela, não, isso daqui é com a doutora Pamela, e aí eu comecei a sentir um peso de uma responsabilidade, porque é muito sério você falar para um cliente que ele pode assinar um contrato, que se vier um problema posterior, por qualquer razão, ainda que muitas das vezes não seja de nossa responsabilidade, vai recair Claro. a responsabilidade sobre o advogado que falou que estava seguro que poderia assinar aquele documento. E aí eu fiz um curso, primeiro um curso em Harvard, que falava de contratos de uma forma geral, então era até uma outra legislação, mas foi um curso que me trouxe muita bagagem e muita tranquilidade para poder lidar com esses documentos, que as pessoas normalmente não gostam. Quantas vezes você, Lara Matos, já assinou um contrato sem ler? Pode falar a verdade para mim. Bom, pela internet, sabe aquele aplicativo que você pega, Sim, ou mesmo uma assinatura? Aqui, sim. Esse, eu confesso que não tem nem como, né? Não tem nem como. Quando é contratual, relações profissionais, aí sim. Mas esses todos, e que eu vou falar consciente, hein? Eu coloco, Sim. concordo, eu falo, gente, eu preciso ler isso aqui. Preciso ler e não lê, as pessoas não leem. E aí fiz esse curso que me deu uma outra visão, comecei a ter mais segurança, mas continuei estudando. E aí eu fiz um curso que tratava de contratos específicos. Então ele era uma aula só de contrato de arquiteto, era uma aula só de contrato de fotógrafo. E ali eu falei, nossa, quantas coisas diferentes de um contrato para outro. E aí eu chamei alguns amigos de áreas diferentes e falei, quer ser meu cobaia? Eu não vou cobrar, mas eu vou fazer todos os contratos do seu trabalho. Você me fala o que você faz e eu vou fazer. Quando eu entreguei o primeiro, eu fiquei 4 horas sentada no computador sem levantar para absolutamente nada. Focadíssima, entreguei todos. Quando eu acabei, eu ria sozinha. Eu tava tão feliz. Aí eu falei, é isso. É aqui. É aqui, é isso aqui que eu quero fazer. É aqui que eu faço a diferença. E você se especializou em alguma área ou em que sentido? Quando você diz que tem os nichos, né? Uhum. Você se especializou nessa parte contratual em algum nicho ou qualquer área você dá conta dos contratos? Qualquer área. Entendendo a peculiaridade. Exato. Mas hoje qualquer área. Não trato com contratos bancários, que aí é um outro segmento, né? Uma outra legislação, é algo muito específico, mas em termos de empresas, prestadores de serviços, eu estou apta a atender. E a demanda deve ser grande, né? Se bem que, vamos lá, né? Perfil do povo brasileiro, não é uma crítica, é um apontamento. É uma realidade. Nós somos pouco, digamos, como é que se diz quando você remedia? Nós mais remediamos do que nos prevenimos. Sim. É isso que eu queria falar. Porque contrato é uma prevenção. Então, sim, a maior parte, digo eu aqui, por achismo, a maior parte das pessoas não dá devida importância, né? Verdade. Só vai atentar quando dá problema. Verdade. Como é que esse trabalho para conscientizar as pessoas acerca da importância do que você faz sem que pareça uma venda, sabe? Você tocou no ponto que é a conscientização mesmo. É de demonstrar os problemas que podem advir de um contrato mal feito ou até de não ter contrato. Né? Eu vejo, por exemplo, o contrato de locação, que é um contrato que roda diariamente, não sei dizer a quantidade, mas é algo absurdo que tem de contratos rodando todos os dias, e as pessoas não olham.
e sai cada loucura, cada coisa errada. Então, ainda vende, eu não sei se você já viu, mas assim como vende na papelaria nota fiscal, recibo, Sim. que você arranca, né? Tem contrato de locação. Tem contrato de locação Vendendo em residencial. banca? Sim, sim, Nossa, mas tem quem caia nessa? tem. Justamente para não ter que pagar. E eu, Porque exato. vê como Não, e eu tô custo. dizendo de algo que aconteceu este ano. Eu não tô falando, lá atrás, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar. Não, eu tô falando de agora. Tô falando de agora. Eu vi um cliente que me veio com um contrato deste e falou: não, agora eu preciso atualizar. Eu falei: não tem. Não tem atualização. Seu contrato tá aqui, é isso aqui que o senhor fez. Não, não tem. Né? Mas agora o senhor tem que fazer um novo, agora o senhor tem que sentar com o inquilino novamente, tem que renegociar os termos dessa locação e tudo mais. Então, infelizmente, muita gente aprende só na dor. Né? Na hora que vem o problema, na hora que vem um dinheiro perdido, na hora que dói no bolso, fala, putz, devia ter contratado um advogado antes, deveria ter visto isso antes. Então é muito de entender. Infelizmente, a gente vai muito no caminho da dor, mas eu brinco que o meu sonho de princesa é trabalhar com o direito consultivo apenas, né? Que é fazer toda essa parte de gestão de documentos, gestão de contrato, deixar tudo isso redondo, porque aí para você chegar num contencioso, para ter um problema depois, para judicializar depois é muito menor. Ótimo, É excelente. muito menor, porque você já tem essa relação bem delineada e bem desenhada através de um bom documento. E o que falta para isso? Como é que a doutora tem se preparado para chegar nisso? Olha, eu vejo que os meus clientes, especialmente os clientes que são recorrentes, que a gente faz essa assessoria de uma forma contínua, para eles fica cada vez mais claro, né? Especialmente quando eles se deparam diante de uma situação que sempre foi um problema e de repente não é mais. Né? Então, para quem eu faço esse trabalho é muito mais tranquilo, porque a gente está ali próximo para poder entender essas dificuldades. Eu me posiciono muito na internet, então no meu Instagram eu trago bastante doutora.pambaptista. Bacana. Então lá no meu Instagram eu trago bastante desse conteúdo de trazer realmente as dificuldades, o porquê é tão importante ter um contrato, as especificidades, aonde que tá, onde você pode perder dinheiro, aonde que isso vai te pegar. Então isso eu tento deixar de uma forma mais clara e eu acredito que a minha missão, todo mundo tem uma missão, né? E eu durante muito tempo não sabia qual era a minha missão aqui, o que é que eu vim fazer nesta terra. E hoje eu entendo que através do meu trabalho, a minha função ela é realmente democratizar o direito. Porque uma das coisas que eu sempre gostei, e hoje fica cada vez mais claro, é que quando o cliente senta na minha mesa, quando ele está diante de mim e ele traz um problema da vida dele, da vida real, e ele vai me contar da maneira como ele enxerga. Na minha mente, eu tenho que transformar aquilo em direito, eu tenho que entender aonde que tá, mas quando eu devolvo para ele, eu tenho que devolver na linguagem dele para que ele entenda. Então, eu acredito que a democratização do direito e trazer essa informação para quem quer que seja, mas de uma maneira que ele entenda, é a minha missão aqui. Fantástico, que é justamente digerir a informação, né? E que muitos profissionais não têm essa preocupação. Eu adorei. E a gente tem um estigma, né? Advogado tem um estigma de que fala difícil, Sim. usa palavra que as pessoas não entendem, usa latim e tudo mais. Não precisa. Sim. Não precisa. Então, quando eu faço um contrato, eu falo que o contrato é para que qualquer pessoa que pegue este documento consiga entender. Sim. Não adianta eu encher de artigo de lei, volta na cláusula tal, vai na cláusula não sei onde, vai no anexo. Não adianta, tem que ser uma coisa que seja fluida. As pessoas já não vão ler. Exato. Então, deixa de uma forma que ela queira ler. Ou que se ela precisar ler, ela consegue entender, ela consegue achar a informação que ela precisa. E como é que você vai gerar conexão com o seu cliente se ele não entende o que você fala? Exatamente. Dificuldades no caminho, Pamela, nessa sua construção, dentro desse ramo do direito que você escolheu, o que você de fato enfrenta ou enfrentou, mas ainda assim não te tirou do páreo? Eu acho que é justamente essa parte de conscientização, das pessoas entenderem o valor daquilo que eu entrego e a diferença que eu posso fazer. Muitas vezes a pessoa só vem na dor. Eu não quero que ela venha só pela dor, eu quero que ela venha porque ela entendeu e ela sabe que isso vai fazer diferente, que isso vai fazer a diferença, na vida dela, no negócio. Mas enfim, o importante é que venha e que entenda, né? Mas infelizmente ainda hoje a maioria vem pela dor, não pela conscientização e por entender que antes de vir o problema ela já pode resolver, ela já pode ter aquilo bem delineado. E na questão pessoal, alguma limitação, alguma barreira, alguma crença que você teve que driblar? Ah, sim.
Quando a gente tem um negócio familiar, quando a gente trabalha em família, muitas coisas estão envolvidas, né, Lara? Então tem o sonho que não era meu, tem o meu sonho, tem a vontade da família, de cada um dentro das suas particularidades, tem as minhas vontades. Então eu acredito que, para mim, a grande virada e o que fez com que eu seguisse com muito mais liberdade e com muito mais vontade de chegar onde eu quero e fazer o que eu quero foi entender que eu não necessariamente seguindo esse mesmo caminho que era só o direito condominial, que eu falo que o direito condominial ele sempre vai fazer parte da minha vida, até porque eu moro em condomínio. Sim. Então não adianta eu querer fugir, o fruto não cai longe da árvore. Mas entender que não é ingratidão. Eu não tô virando as costas, eu não tô sendo ingrata ou, enfim, não dando valor de onde eu vim, não é isso. Então, pelo contrário, exato. você soma, né? É. Com conhecimento que não necessariamente... E eu acho que essa foi uma crença minha antes de qualquer coisa. Nunca ouvi isso de ninguém. Sim. Mas isso sempre foi algo que pesou sobre mim. E hoje já não pesa mais. Eu já entendi que eu não tô virando as costas para ninguém, nem fazendo nada de ruim. Inclusive, tô honrando aquilo que a minha família começou a construir. E a gente segue agora num lugar ainda maior do que a gente começou 50 anos atrás. Excelente. E o que tá dando muito certo? O que tá dando muito certo... Diante dessa nova roupagem, desse novo olhar, dessa busca nessa especialização? Eu acredito que a ambiência e o networking e as pessoas que eu me afastei e outras que eu me aproximei, eu acho que isso vem mudando muito desde o ano passado, especialmente, que eu tive mudanças muito importantes, participei do programa Coficina, tive uma outra mentoria, agora faço parte do G10, que é um ecossistema gigantesco de advogados do Brasil inteiro. Então eu acredito que tudo isso faz muita diferença, assim, para eu estar onde eu tô e não deixa eu esmorecer. Lógico, a gente pode ficar cansado, aí a gente descansa e continua, né? Porque cansa, empreender não é fácil, é um caminho muitas vezes solitário, mas a gente começa a ver as pessoas que estão no caminho, que pensam como a gente gente tem que achar o lugar, mas tem. Não é fácil de achar, mas quando a gente acha, agarra e vai, que eu acredito que essas pessoas só fazem com que a gente vá cada vez mais longe, cada vez mais alto, né? E chegue ali onde a gente quer. E às vezes, Lara, a gente chega em lugares que a gente nem imaginou que a gente chegaria. É isso aí. Nossa, excelente. Agora, imagine que tenha pessoas assistindo que estão perdidas, o que é muito comum. Sim. Né? Ou pessoas que não estão encorajadas a buscar aquilo que pulsa, né? Porque a gente sabe que pulsa aqui dentro, mas muitas vezes você racionaliza. Será que é? Sim. Será que não é? Vou, não vou? O que você diria para essas pessoas que precisam buscar esse espaço e talvez não se vejam? E você que sai de um núcleo familiar, com toda a expertise que você tem e está buscando novos meios e mudando de ares, né, convivendo, sentando em outras mesas, o que você diria para essas pessoas? Eu diria que o coração da gente não mente. Então, se é algo que pulsa, se está dentro de você e você se vê de alguma maneira, por mais distante que seja, você se vê naquele lugar, continua acreditando pelo poder do subconsciente que você vai chegar. E se aproxime de pessoas ou que já chegaram lá, ou que estão no caminho, mas que estão mais adiante de você. Porque muitas vezes, para a gente ter alguma coisa, é só pedir. E isso eu li no livro recentemente, eu não vou lembrar agora qual que era. E aí na mesma semana, sabe quando é na mesma semana? Eu li, eu falei, nossa, que engraçado. Era uma frase assim, você não tem noção do que as pessoas são capazes de fazer por você apenas se você pedir. E aí eu falei, gente, que loucura. E aí tava numa situação, eu falei, será que eu poderia? Não, lógico, pode sim. E aí eu falei, É isso. É isso. Então muitas vezes a gente se prende, se retrai e é só pedir, é só falar. Vai ter gente que vai dizer não, lógico, a gente vai ter muitos nãos no caminho, mas a gente pode ter muitos sims e que vão fazer total diferença. E você falando sobre inconsciente ou subconsciente, eu tenho ouvido muito sobre Jung. E é fantástico, né? Para quem é da psicanálise. Claro, já o conhecia, mas à medida que você vai ouvindo, você vai entendendo o quão de fato o inconsciente rege
Muitas decisões, muitos posicionamentos, muitas escolhas e que muitas vezes, eu falo por mim, você ignora a informação, né? Como se fosse uma percepção boba ou um feeling que você... É parar para se ouvir mesmo, né? Para entender o que vem dentro da gente. Às vezes a resposta tá aqui, não tá em nenhum outro lugar, tá aqui dentro. Exato. Então é silenciar e se escutar e se respeitar acima de tudo, porque isso pra mim foi total diferença. Eu poderia ficar num lugar que era confortável, Sim, tava pronto, né? mas que tinha um lado de desconforto pra mim. E aí eu parei, eu tive que me ouvir pra entender o que é que eu queria. O que é que ia fazer diferença na minha vida? O que é que ia me fazer mais feliz? E aí tô seguindo atrás disso daí. Para a gente fechar, a última pergunta que a gente costuma perguntar aqui para quem vem nos visitar, que é o que faz com que, né? Então, o que faz com que a Pamela esteja nessa trajetória ainda, estudando, batalhando? O que faz com que, Pamela? Quando eu tinha 6 anos, algo assim, a minha mãe chegou em casa e eu tava lendo a lista telefônica. Porque eu já tinha lido todos os gibis, todos os livrinhos, ela me pegou e me levou na pediatra. Essa história é real. E aí a pediatra falou, tá tudo bem com ela, compra mais livro, compra mais gibi. E eu acredito que é para realizar os sonhos dessa menina, que queria tanto conhecer o mundo, que queria tanto ler e saber, que eu continuo. Adorável! Que linda resposta! Pamela, é um prazer, assim, eu ficaria horas, você fala muito bem, você fala fluido, você tem narrativa, você tem uma história, você tem um raciocínio tão lógico, que a tua fala é tão pontual, ela tem começo, meio e fim, você é extremamente estruturada, então assim, sinta-se muito privilegiada. É claro que isso é esforço, é suor, é o que você está dizendo, né? Existe uma vontade, existe um compromisso, né? Você busca ler, se informa, mas Sim. acima de tudo, existe aí alguém que tem uma vocação, a gente não pode ignorar, e é um prazer tê-la aqui, é um prazer estar próxima, você sabe disso, eu já falei. Foi um prazer tê-la como cliente, ver a sua evolução. Então, muito obrigada pela sua presença. Nós temos uma pequena demonstração de agradecimento, e não necessariamente pela sua presença física, mas acima de tudo por você abrir o seu coração e dizer quando de fato você bateu na mesa para tomar uma decisão que te traz hoje aqui como uma doutora de respeito, buscando aí o que acredita de fato. Muito obrigada, isso é para você. Obrigada, Lara, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Como eu disse no início, sou uma grande fã sua, do seu trabalho, acho você uma mulher incrível, inspiradora de fato. E eu não podia encerrar sem dizer que se eu sou alguma coisa, e tudo isso que você falou, é porque eu tenho uma base muito forte, que é a minha família, e porque eu cruzei também com mentores e com pessoas muito importantes que me fizeram com que eu saísse de um lugar e chegasse em outro, e uma delas é você. Então, eu devolvo os agradecimentos. Muito obrigada. Saiba que o que fizemos juntas fez total diferença na minha vida e ajudou, foi mais um degrau para que eu pudesse chegar onde eu estou e que com certeza vai me levar em locais ainda mais altos. Então, muito obrigada. Gente, não tem preço. Obrigada, minha linda. Então, estar aqui conosco é justamente ouvir essas histórias que me inspiram particularmente, né? Não é à toa que nós pensamos no Mesa de Decisão. Então, aguarde os próximos episódios, não deixe de acompanhar. O Mesa de Decisão, ele veio justamente para te inspirar e mostrar para você que tomar a decisão é fundamental para que você possa, de fato, colocar o talento em prática, fazer o que de fato você acredita e entender que as pessoas que estão aqui, elas são de ação, elas são de decisão. Conto com você para o próximo episódio. Bora lá!